Fala galera, tudo bem? Eu sou Leandro Carpegiani e esse é mais um episódio do podcast Aceita Pix, o podcast onde tudo é assunto. E hoje eu estou recebendo aqui Fernanda Dalforno Manente, que ela é médica ginecologista, estilo de vida e tratamento hormonal. É isso. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Leandro. Vamos contar um pouquinho da sua trajetória, como é que foi até chegar à área de medicina e fazer essa, não digo migração, mas ir para tratamento hormonal, que hoje em dia está super em alta e é muito polêmico, né? É isso mesmo. Bom, minha história na medicina começou, na verdade, eu entrei na faculdade para fazer psiquiatria. Olha isso. Olha! E no meio da faculdade eu comecei a perceber que eu gostava muito de atender mulheres. E eu falei, bom, eu preciso achar uma área em que realmente eu faça diferença na vida das mulheres. E a área da ginecologia é legal porque você consegue abranger, assim, desde do tratamento de doença mesmo, até tratamento preventivo. Eu falei, poxa, é uma área muito ampla em que eu vou atender mulher e eu posso escolher o que eu quiser dentro dessa área. Então eu acabei optando por isso. Mas até antes de eu entrar na medicina, eu falei, bom, se eu quero psiquiatria, quem sabe uma psicologia, né? E passou pela minha cabeça, inclusive, a arquitetura, olha isso. Né? Eu tava totalmente perdida na época. Mas aí eu queria realmente uma coisa que eu pudesse ajudar nessa forma, né? De cuidar um pouco do estilo de vida das pessoas, de falar assim, olha, indo por esse caminho você vai prevenir várias coisas. E aí eu achei que a medicina ia me ajudar um pouquinho mais nesse sentido. E aí foi que eu escolhi a medicina e dentro da medicina a área da ginecologia. Eu atuei em várias partes da ginecologia. Então, desde que eu me formei na faculdade, que eu comecei a fazer a especialização, eu passei desde cirurgia ginecológica, laparoscopia, tratamento de incontinência urinária e nunca me achei de fato naquilo que eu gostava de fazer. E muitas vezes as pacientes chegavam no consultório e demandavam um tipo de assunto que eu falava, poxa vida, elas estão me procurando por uma coisa que não é o que eu estou fazendo, então eu vou atrás do que elas estão me pedindo. E o que me fazia feliz era justamente isso, era de tentar a prevenção, né? E aí, há um certo tempo, surgiu a oportunidade de eu fazer uma pós-graduação de medicina do estilo de vida. Inclusive, meu marido, na época, olhou lá no site e falou assim, Fê, acho que tem um negócio aqui que é a sua cara. É um negócio que fala de exercício, de dieta. Vai lá pra ver qual é que é, porque eu acho que isso encaixa muito no que você faz, né? No que as pacientes pedem pra você fazer. Eu falei, nem sabia que existia. Na época eu tava começando essa história de medicina do estilo de vida. Eu falei, vou lá pra ver do que se trata. E fui. Fiz um ano lá no Einstein. Inclusive foi o ano da pandemia. Então a gente começou presencial e no meio do caminho virou online, aquela bagunça. Mas eu me formei lá, né, nessa pós-graduação e me encontrei. Eu falei, é isso que eu quero fazer, é disso que eu quero conversar, quero falar sobre exercício no consultório, quero mostrar a importância da dieta no processo de envelhecimento e fui buscando outros cursos sobre o assunto. E o tratamento hormonal vem muito junto com tudo isso, né? Então, as mulheres a gente envelhece, os homens também, mas falando mais da parte das mulheres, a gente envelhece, a gente vai diminuindo a nossa produção hormonal, vai causando vários problemas aí relacionados a isso, e você, tratando a parte hormonal, você consegue prevenir doenças e também ajudar no processo de envelhecimento, na qualidade de vida. Então a parte hormonal entrou mais ou menos nesse sentido aí, para eu tentar colocar mais coisas para que eu conseguisse ajudar essas mulheres a viverem melhor. E aí quando a gente fala em hormonal, hormônio e tudo mais, as pessoas já assimilam logo a bomba. Né? E aí como é que é trabalhar nessa área e muitas vezes tentar quebrar um paradigma de uma paciente? Como é que é isso no dia a dia? Tem vários perfis, né, de pessoas. Então, quando a gente pensa em hormônio, logo vem na cabeça, ou a pessoa está na menopausa, né, ou a pessoa quer tratamento hormonal para ficar forte. E vem esses dois públicos, né, para mim no consultório hoje. O que a gente tem que pensar é o seguinte, existe sim um nível hormonal que te traz uma qualidade de vida e não necessariamente são hormônios diferentes para esses dois públicos, mas o enfoque é diferente. O risco é diferente, às vezes a dose é diferente, né? Então, quando a gente pensa em ficar forte, isso também faz parte de um envelhecimento saudável, mas não o ficar forte além do necessário, né? E então é
uma nuance ali que a gente tem que ficar trabalhando o tempo todo, porque realmente gera essa confusão. E quando teve muito em alta, um tempo, não sei hoje se está em alta ou não, mas um tempinho atrás saiu em todas as matérias de jornais, revistas, sites e tudo mais, o chip da beleza. Né? O que é de fato o chip da beleza? É um chip mesmo? Conecta no USB, né? Como é que é isso? O chip da beleza ele foi conhecido há muitos anos, até quem trouxe esse nome foi a Hebe. Por quê? O chip da beleza ele contém um hormônio que se chama gestrinona. A gestrinona ela é um derivado da testosterona. E ele é muito usado e já era usado desde 1920 para tratar doenças como a endometriose, mioma, TPM, né? Já era usado naquela época. E passou-se a ver que tinha um efeito colateral da medicação, que era a perda de gordura e ganho de massa muscular. Então, o que as pessoas, as mulheres foram fazendo ao longo do tempo? Foram abusando dessa medicação para ter o efeito colateral. Então, mulheres que não precisavam desse hormônio foram usando para ter o anabolismo relacionado com essa medicação. E aí deixavam as mulheres mais bonitas. Então, foi considerado o chip da beleza. E por que chip? Porque ele pode ser feito em 2 formatos. Ou um comprimidinho mesmo, que a gente coloca embaixo da pele e isso vai dissolvendo, ou dentro de um bastão. Então, esse bastão é introduzido por baixo da pele. Então, por isso é um chip, vamos dizer assim, tá? Mas é uma substância que a gente não produz no nosso organismo, então não é considerado um hormônio bioidêntico, que se fala muito hoje. Ele é produzido mesmo em laboratório, em farmácias, e aí ele traz esse efeito aí na composição corporal. Até a gente nem usa mais o nome chip da beleza, porque muitas vezes o abuso dele pode trazer até efeitos colaterais estéticos ruins, né? A queda de cabelo, a acne. Então o chip da beleza ele pode ser considerado às vezes o chip da tristeza. Então a gente nem usa mais esse nome, é o implante hormonal que contém gestrinona. E aí eu vou te fazer uma pergunta que eu fiquei com dúvida agora. É implantado na pele? Embaixo da pele. Debaixo da pele. E aí depois de um tempo precisa ser removido? Então, depende do tipo que você colocar. Se você colocar esse bastão que contém o hormônio dentro, esse bastão precisa ser retirado. Se você coloca esse comprimidinho que vai dissolvendo, não. Inclusive o tempo de ação da medicação é diferente. O bastão dura 1 ano e o comprimidinho dura 6 meses. E aí a gente vê a importância de sempre estar atrelado isso a um médico mesmo. Justamente para você achar a dose correta, a indicação correta, porque muitas vezes você consegue determinar ali se aquela pessoa ela vai ter o efeito benéfico ou se ela vai ter só o efeito colateral ruim da medicação, né? E outra, o hormônio não substitui estilo de vida, né? Então, muitas pessoas chegam no consultório e falam assim, eu vou colocar um implante porque eu quero perder gordura e ganhar massa muscular. Amiga, se você não fizer dieta e atividade física, não vai acontecer nada. Porque rola muito papo em academia, né? E aí tem gente que faz aplicação sem saber o que é, como que é feito, né? Aliás, assim, isso é uma coisa importante, porque muitas vezes acontece de você usar uma medicação que o personal te indicou, não falando contra nada, mas assim, e você vai comprar aquela medicação, você não tem uma receita, né? Então você vai comprar de um mercado paralelo. E muitas vezes medicações que não são nem liberadas no Brasil. Então sabe-se lá da onde isso veio e o que está contido naquele frasquinho que você comprou, né? Então a gente fala, dá muito medo de você usar essas medicações por não saber nem o que você está usando, né? Então o acompanhamento médico também é importante por conta disso. Não, na minha época a gente falava que tomava bomba de cavalo, não sei hoje em dia ainda toma. Hoje em dia ainda tem gente que toma, assim, porque é super perigoso, né? É de fácil acesso, né? Porque não existe a necessidade de uma receita, né? Exato, e compra até em veterinário. E aí o pessoal não sabe de fato o risco disso. Né? Eu tenho um conhecido que fazia uso e hoje em dia você vê ele tá super debilitado. Tá bem mal, assim, né? Traz riscos, né? Então, o abuso de qualquer medicação, né, Leandro? Então, assim, a gente tá falando aqui de hormônio, mas se você abusar da dipirona, você vai ter um efeito colateral ruim e pode até morrer por conta do abuso da dipirona, entendeu? Então, o hormônio não foge disso, ele também tem os efeitos ruins. Então, o acompanhamento médico é justamente para você usar de uma forma segura, né? Tanto que, às vezes, vem umas pessoas no meu consultório e falam assim, porque eu tô tomando Primobolan. Primobolan é uma medicação que não é permitida no Brasil. Você tá tomando da onde? O coach que me deu, o personal que me deu. Tá, mas
Quem garante que aquilo ali é Primobolan? Primeiro. Segundo, o que aquela medicação que a gente não sabe exatamente o que é vai causar em você, né? E como é que eu vou tratar um efeito que eu não sei nem do que eu estou usando? E aí começam os riscos de infarto, os riscos de problemas de derrame. E aí como é que você maneja isso? Né? Então, se você está ali controlando aquele uso, você está junto com a pessoa, dando toda a segurança, todo o aporte científico que existe por trás daquilo, de uma forma segura, você vai ter efeito positivo. Se não... E hoje no seu consultório, o que você mais atende? Eu atendo muitas mulheres 40 a mais, né? As mulheres aí entre 40 e 50 anos que estão naquela fase, eu falo que são as pacientes que estão órfãs, né? Aquela paciente que tem a queixa e que muitas vezes o médico dela fala assim, não, seus exames estão todos normais, não tem o que fazer. Só que ela tá cheia de queixa. Ela tem calor, ela não consegue perder peso, ela não consegue ganhar massa muscular, a libido dela já tá baixa, a disposição dela já foi embora e os exames realmente estão normais, né? Dentro daqueles parâmetros de referência do laboratório. Mas aí você vai olhar mais a fundo essa paciente e aí você vai tratar essas queixas. Então são essas pacientes órfãs que estão, bem não tem individualizado, médico. Né? Não é uma tabelinha ali, uma referência de laboratório. Não, por que isso? Porque para cada pessoa o nível hormonal significa uma coisa. Então, vamos supor que tenha eu e mais outra mulher aqui do meu lado. Nós duas temos o mesmo nível de testosterona, por exemplo, no sangue. Vamos chutar um número, 20. Para mim, 20, eu tenho sintoma de indisposição, queda de libido, não durmo bem, não foco. Para pessoa que está aqui do meu lado, que tem o mesmo nível, pode ser que ela não tenha nenhum desses sintomas. Entendi. Então, para ela, 20 está normal. Para mim, não. Né? Então a importância, de novo, de ter um médico, De ter né? um médico. Não porque é eu não vou tratar um exame. Para todo mundo. Né? E por isso que muitas vezes essas pacientes vão no médico delas, no ginecologista delas, o médico olha, o exame está dentro da referência normal, fala, tá normal, não tem o que fazer. Mas na verdade o olhar é um pouquinho mais a fundo. Né? E quando a gente entra nessas canetinhas? De emagrecimento? É. Eu adoro. Como é que é? Como é que é o uso disso? Tem realmente efeito? Tem. Muita gente tem usado aí por conta dos artistas, né? Sim, sim. De novo, muita gente usando por conta própria, e aí sim, aquela história do reganho de peso, a pessoa usa, perde 10, 15 quilos em 2 meses e depois volta a ter tudo de novo, porque, de novo, precisa de um acompanhamento médico, né? O que é importante? Eu acho que as canetinhas de emagrecimento, ou qualquer estratégia que a gente use medicamentosa para perder peso, ela é super válida, né? É uma muleta que a gente usa para conseguir seguir um estilo de vida melhor, né? Então, muitas vezes, a dificuldade da gente fazer a dieta é porque a gente não consegue controlar a fome, não consegue lidar com aquele apetite, né? Foge da dieta. Então, muitas vezes, para você seguir aquela dieta, um auxílio medicamentoso é super válido. Mas não para substituir o que você deveria fazer, para te auxiliar a fazer o que você precisa fazer, né? E aí é que isso vai manter depois o seu peso estável e você não volta a ganhar. Né? Então, eu sou super a favor. E, aliás, assim, o que tá todo mundo usando hoje, que é o Mounjaro, né? Que é a tirzepatida, eu uso bastante no consultório com as minhas pacientes, tenho tido resultados super bons e não tenho visto o reganho de peso, porque ela tem uma ação, sim, da perda da gordura, né? Então, ela é mais moderna do que as últimas canetas que a gente tinha e com efeitos colaterais bem menores, ela é bem mais tolerável. Então, tem sido uma estratégia, assim, bem, bem bacana mesmo. E aí, quem te acompanha nas redes sociais, viu um tempinho atrás que você participou de um campeonato, né? De fisiculturismo. E aí, como é que surgiu isso em você, essa vontade de competir e tudo mais? Como é que foi isso? Eu sempre achei que tudo que a gente passa é mais fácil da gente falar pro outro, né? Então, logo no começo da minha carreira, que eu ainda fazia pré-natal, atendia gestante, eu tinha uma visão sobre aquela gestação, aquela pessoa que estava na minha frente. Quando eu engravidei, a minha visão era outra. Então eu tive minha filha, passei pelo processo do parto, tive complicações, enfim. Então isso mostrou para mim um outro lado da gestação. E mudou o meu atendimento das minhas pacientes. Quando eu comecei a fazer a terapia hormonal no consultório, eu passei pela mesma situação. Eu falei assim, eu preciso entender o que essas pessoas passam. Justamente para eu saber lidar melhor com essas queixas, para eu ter vivido na pele o que é cada uma dessas queixas e poder dar essa referência a mais, né? Então, para mim, era muito importante eu passar por aquilo.
E aí eu falei, ó, uma forma de eu passar por isso que me agrada é participar de um processo de competição. Isso eu fiz lá em 2022, a primeira vez, né? Então, lá eu participei disso, ainda saí da competição, falei assim, nunca mais eu quero, tá bom, já entendi como é que funciona, não quero mais. Usei hormônio na época, né, pra competir, e fiz a dieta, fiz o treino, tudo, ganhei uns troféuzinhos lá na época, e aí passou 3 anos, eu falei, bom, tô satisfeita, já entendi como funciona, conseguia dar esse feedback para as minhas pacientes que iam lá à procura disso. E aí esse ano eu falei, caramba, né? Todo mundo fica me perguntando, você não vai competir de novo? Ai, você não vai querer de novo? Eu falei, quer saber? Eu já tava meio fora do meu peso que eu queria estar, fim do ano, né? A gente come mais, bebe mais. Eu falei, quer saber? Vai passar o ano novo, eu vou entrar de novo nesse processo, já quero perder uns quilinhos mesmo, já faço e já entro na competição de novo. E aí eu competi de novo em março. E dessa vez eu não queria usar o hormônio, e não usei. Por quê? Porque eu queria mostrar que é possível você chegar sem o auxílio de um hormônio pesado, né? O que eu sempre fiz comigo? Eu sempre usei o implante de gestrinona, né? Então o famoso chip da beleza, eu sempre usei, faz 4 anos e pouco que eu uso. E aí tava na época já de eu trocar o meu implante, de eu colocar de novo. Falei, eu não vou colocar de novo. Eu quero a minha testosterona no nível mais baixo que eu tenho, para justamente mostrar que é possível perder gordura, é possível ganhar massa muscular, fazendo o que tem que ser feito, né? E aí foi isso que eu fiz e deu certo. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Isso eu sei, as pessoas que te seguem também acabam te acompanhando. Você também dança balé. Danço. E aí, qual que é a diferença? Você sentiu diferença em subir no palco numa apresentação de balé e numa apresentação para competir? É até engraçado, né? Porque assim, você nunca vai imaginar que alguém que faz uma competição de fisiculturismo dança balé, né? Balé fez parte da minha vida a vida inteira. Você me conhece faz tempo, você sabe. Eu sempre dancei balé. E fiz umas pausas ao longo da vida por questões de rotina mesmo. E aí voltei, depois de véia, pra dançar balé de novo. É totalmente diferente, né? É completamente... É outro esporte, é outro tipo de abordagem mesmo. Mas, de qualquer maneira, é palco igual, né? E eu adoro um palco e fui pra fazer o balé e gosto de apresentar e tudo. Mas, assim, se a gente for pensar até o biotipo, né, do esporte é completamente diferente. É engraçado, eu até vou na aula de balé, as meninas tudo magrinhas, tudo assim. E eu lá, né, forte, com aquele corpo mais delineado. Mas é legal, eu gosto. É uma coisa que faz um movimento contrário ao da musculação, né? Então, muita gente faz musculação e faz pilates, por exemplo, para alongar. O meu movimento de alongar é o meu balé. É o balé. Bom, pessoal, agora eu vou fazer a frase do dia. Tem que pegar a cola aqui, tá? Então, para você aí que muitas vezes está no trabalho, passa raiva com algum colega e tudo mais, Frank Sinatra tem uma frase que se encaixa para esse momento da sua vida aí. A melhor vingança é o sucesso maciço. Tá? Então, para você aí que muitas vezes tem um pensamento negativo de um colega de trabalho por qualquer situação, ou qualquer situação da vida, pense nessa frase aí. A melhor vingança é o sucesso maciço. Tá? Fernanda, eu vou pegar aqui a gente abriu uma caixinha de perguntas. Tá. E eu vou abrir aqui para você poder responder o pessoal. Tá bom. Tá? Não vou citar nomes aqui, porque não é sei elegante. O que pode vir, né? Não é elegante. Primeira pergunta. Troquei o DIU Mirena, aumento significativo de espinhas. Qual o tratamento neste caso? Tá, acho que a primeira coisa é desmistificar uma história, né? DIU não causa espinha, tá bom? O que normalmente acontece? Quando a pessoa opta pelo DIU, em geral, ela tá usando outro método contraceptivo. E normalmente é um método contraceptivo oral, né? Então é o anticoncepcional. E o anticoncepcional trata a espinha. Quando você tira o anticoncepcional e coloca o DIU, você deixa de ter a ação do anticoncepcional bloqueando a espinha. E aí a espinha aparece. Mas não é porque o DIU causou isso. É porque a falta do anticoncepcional é que causou. E normalmente isso é transitório. Dura 2, 3 meses e depois melhora. Porque quando a gente usa o anticoncepcional, existe um bloqueio da nossa produção hormonal. Então, quando você tira o anticoncepcional, o corpo não entende o que está acontecendo e tem que voltar a aprender a produzir hormônios. E essa fase, lembra quando a gente está na adolescência que tem espinha, porque o corpo está começando a produzir os hormônios?
É a mesma situação. Então é um momento de transição. Nesse momento, claro que existem coisas que dá para fazer para minimizar esse sintoma, né? Então tratamento via oral, tratamento tópico, com o dermatologista, ou mesmo a gente na ginecologia, a gente tem a autorização para usar algumas coisas, até o Roacutan é uma das alternativas, mas em geral isso é transitório e não deve causar preocupação. Por falar em DIU, vamos para outra pergunta aqui, ó. Uma amiga pediu para perguntar. Amiga. Sempre assim, né? É possível sentir dor em alguma região da barriga por conta do DIU? Tem pessoas que são mais sensíveis, então eu tenho até uma paciente que foi engraçado que ela falava pra mim, eu sinto o DIU em mim, eu não sinto dor, mas eu sinto o DIU em mim, ela quis tirar inclusive por conta disso. Então existe uma sensibilidade individual para cada um, mas você pode ter uma cólica mais intensa, qualquer tipo de DIU. Por quê? Pensa que tem um aparelhinho de metal dentro, e plástico, né, dentro do útero. Ele tá ali dentro e o útero tem movimentos de contração, ou para parar de sangrar num processo menstrual, ou por algum problema ali, por algum processo que esteja acontecendo ali, ele contrai. Quando ele contrai e não tem nada dentro, você não sente nada. Quando ele contrai em cima de um aparelhinho, que em geral tem o formato de um T, ele vai contrair e aquilo pode fincar um pouquinho dentro do útero, posso dizer assim, e isso pode gerar um pouquinho de dor em pessoas mais sensíveis, né? Então, você pode ter, sim, uma dor um pouco mais intensa. O uso de hormônios pode afetar minha fertilidade a longo prazo? Depende do hormônio, depende da dose, depende do porquê você está usando hormônio, né? Anticoncepcional, como eu disse, bloqueia a sua produção hormonal, então você pode levar aí 3 a 6 meses para voltar a ter uma produção hormonal normal e pode atrasar a fertilidade nesse período. Hormônios com função estética pode atrapalhar, mas não é nada que você não consiga reverter, né? E o tempo é muito individual para cada um. Mas, em geral, sim, um pouquinho você pode ter um atraso, sim. O uso do mesmo anticoncepcional durante anos pode deixar de fazer efeito? Não existe isso, tá? Eu recebo muito essa pergunta, assim, meu corpo se acostumou com o anticoncepcional. Não existe isso, ele vai fazer efeito sempre se você tomar direito, né? E tem que lembrar que nenhum método contraceptivo é 100% seguro, né? Eu falo que o único método é a abstinência. Então esse é o único que garante que você não vai engravidar. Agora, o anticoncepcional, ele tem a taxa de falha, né? Então muitas vezes passou um tempão você usando, você engravidou usando corretamente, mas por quê? Porque aquilo estava dentro da taxa de falha do método, né? E não porque o seu corpo acostumou com aquilo. É verdade que anticoncepcional atrapalha a hipertrofia? Atrapalha. Depende do anticoncepcional, tá? Mas em geral atrapalha. Por quê? Justamente por esse bloqueio hormonal. Então, quando você usa o anticoncepcional, você praticamente zera a sua produção de testosterona. E o que traz o ganho de massa, além do estímulo do exercício e da dieta, é o estímulo hormonal da testosterona. Bloqueando a testosterona, você perde esse estímulo. Então, diminui um pouquinho o seu ganho de massa, sim. Temos mais uma aqui. Posso fazer uso contínuo da oxandrolona ou tenho que fazer ciclos? Eu acho que você deveria marcar uma consulta comigo para fazer essa pergunta. Ah lá, já pegou uma paciente aqui, ó. Não, brincadeira. É assim, ó, existem duas formas de fazer ciclo e usar de forma contínua a oxandrolona. Depende da dose e depende de como o seu organismo está reagindo àquilo. O grande problema da oxandrolona, por ela ser usada por via oral, ela pode sobrecarregar o fígado. Então, quando a gente usa a oxandrolona numa dose baixa, em geral, a gente não tem essa sobrecarga. O que é uma dose baixa? 5 miligramas por dia, tá? Passou dessa dose, e o que o pessoal usa na academia com orientação de pessoas que não são médicas, é 10, 15, 20 miligramas, né? Passou dessa dose, existe um tempo limite, porque a partir desse tempo, o risco da lesão no fígado é maior. Então, tem que ficar de olho nos exames do fígado enquanto está usando oxandrolona. Dose baixa pode usar mais tempo, dose alta tem que fazer ciclo. Maravilha. Eu aqui a gente já está chegando no fim. As perguntas foram respondidas. Eu agradeço muito. Obrigada. Foi muito esclarecedor. Eu que não é muito minha área, né? Mas tirou muita dúvida aí do pessoal, né? Inclusive de coisa que a gente vê, né? No dia a dia, tudo mais em relação ao hormônio. Você quer fazer mais uma última colocação, alguma coisa? Acho que a coisa mais importante, assim, é realmente você ter a certeza de que tem alguém do seu lado acompanhando tudo isso, né? Tem muita polêmica envolvida com o uso de hormônio
E nada melhor do que ter um profissional competente do seu lado te dizendo, ó, isso aqui é seguro, isso aqui não é seguro, a gente não vai fazer, né? Porque o problema tá em você fazer sem o acompanhamento. Eu sempre faço um paralelo com clube de tiro, né? Então, quando a pessoa decide que ela quer aprender a atirar, ela vai aprender a atirar, né? Então, não tem o que tire isso da cabeça da pessoa. O que é melhor? Ela ir num lugar descampado, pegar uma arma ali de um conhecido e atirar, ou ela ir num clube de tiro e ter um professor, um instrutor do lado, ter um lugar próprio para isso e ela atirar com segurança. Tem riscos os dois, né? Mas é muito mais seguro ela estar com alguém do lado dela. Então é a mesma coisa em relação ao uso hormonal, né? Você decidiu que você vai usar, não tem problema, mas esteja amparada por um profissional competente que te dê o caminho e te dê toda a condição segura para que você faça isso sem riscos. E caso alguém queira te procurar, como é que faz para marcar consulta? Pode ligar no consultório, ou pode também entrar pelo meu Instagram, @dra.fernandamanente, e falar comigo direto lá, sou eu quem respondo, então pode falar comigo direto por lá. Maravilha. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigada a você, Leandro. Bom, pessoal, esse foi mais um podcast Aceita Pix. Muito obrigado pela companhia e até o próximo episódio.